Olá, boa noite. Então eu vou estar mostrando aqui o trabalho 2 de redes do servidor TCP. Então como é que eu fiz? Aqui eu tenho as duas pastinhas, referente uma ao servidor e a outra referente ao cliente. E eu vou estar executando em dois terminais. Vou primeiro executar o servidor. Então eu iniciei o servidor. Vou estar iniciando um único cliente. Deixa eu já colocar dois clientes, já que é um requisito. Então, estou com dois clientes conectados, o servidor já percebeu que foi verificado, então cada um deles está dentro de uma thread. Ele já apontou que tem duas threads, já passo por cima do código. Então cada um dos clientes ele possui três comandos, tem um comando chat, file e exit, que seria o respectivo da tarefa, né? É o chat, arquivo e saída, só que está em inglês. Então eu vou primeiro executar aqui nesse cliente o comando chat. Quando ele entra quando eu clico nesse comando, eu posso então escrever algum texto. Vou estar escrevendo aqui olá, cliente um é o cliente um que está mandando, né? Então o servidor ele recebe essa mensagem e ele pode responder boa tarde, por exemplo. Então o cliente aqui ele recebeu o boa tarde do servidor. E daí esses consoles que apareceu aqui são só a parte de ACKs que eu fiz usando o protocolo Go Backend. Então ele acabou dando esses prints. Então só de novo aqui, ó, vou dar um outro chat. Olá. Então apareceu aqui que o cliente disse olá e para o cliente, agora o servidor vai falar alguma coisa. Oi do servidor. Opa. Oi do servidor. E aqui o cliente recebeu um oi do servidor. Agora, ainda com o cliente 1 conectado, eu vou estar entrando no modo chat para o segundo cliente. Então eu vou dar oi do cliente 2. Então o servidor recebeu o oi do cliente 2. Agora eu vou mandar olá cliente 2 pelo servidor e o cliente recebeu olá cliente 2. Então a gente está com duas conexões, dois clientes conectados no mesmo servidor com comunicação funcionando, né, via threads. O segundo requisito é a parte de arquivo, então eu vou dar o comando file. Quando eu dou o comando file, eu tenho que informar qual arquivo que eu quero. Aqui eu criei na pasta de server todos os arquivos de imagem. Então a gente tem a imagem small e a imagem grande. A pequena, acho que ela tem 1 mega e a grande tem 10 megas. Só para ver aqui, ó. É, a imagem grande tem 10 megas e a pequena tem 64 kilobytes. Eu vou inicialmente dar para capturar a imagem pequena. Então vou dar um small.jpg, dar um enter. Ele fez o download. Então percebe que aqui na pastinha do cliente em imagens, ele fez o download da imagem, não tinha antes. Então tá aqui, ó, eu vou dar o mesmo comando de novo. File small.jpg, enter. Ele criou aqui uma segunda imagem que ele acabou de fazer o download. Vou fazer a mesma coisa agora com o cliente 2. Então eu vou entrar no modo chat, no modo file, vou requisitar a imagem pequena, small.jpg, e ele puxou, ele pegou a terceira imagem. Agora eu vou requisitar a imagem grande, que é a imagem de 10 megas, big.jpg, se não me engano o nome exatamente, e vou requisitar. Como é um pouco maior, ela acaba demorando mais, ainda mais por causa de todos esses prints na tela, né? Então o print ele acaba tendo uma latência maior. Então ele está mudando, enviou, então tá lá. A imagem grande, ele fez o download, então até da imagem de 10 megas. E o último comando é o comando exit, dando aqui, ó, esse cliente saiu, liberou o terminal, né? E aqui do servidor ele percebeu que a conexão está fechada para esse cliente. Esse outro cliente ainda consegue se comunicar, né? Então vou dar um oi. Então ele recebeu. Ok, agora eu vou dar um exit do cliente 2. Pronto, todo mundo saiu. Maravilha. Agora com isso eu posso explicar um pouco do código. O código ele está bem semelhante ao código do servidor UDP, né? Eu aproveitei bastante trechos de código, mas então vamos lá. Em linha geral, como é que eles estão separados? Cada um deles possui um arquivo de uma pasta de imagens e um index. Esse index, vamos olhar no index do servidor, como que ele vai estar funcionando. Eu possuo uma classe chamada TCP Server, tanto no servidor quanto no cliente, ele vai ter essa classe. É,
ela vai estar abstraindo todos os principais comandos do servidor. Então, no caso do servidor, ele vai ter apenas o comando listen, passando o host e a porta. Passando o host e a porta, a gente tem lá o construtor dele, ele vai estar fazendo as configurações, né, utilizando sockets. E daí, eventualmente, quando a pessoa chama o listen, que daí o servidor de fato vai estar escutando naquela porta, ele vai chamar aqui um método loop, que vai ter um while infinito, um loop infinito, e nesse loop infinito ele fica escutando por novas conexões. E a cada nova conexão ele vai criar uma thread nova para lidar com isso. Então, aqui, ó, ele recebeu uma conexão nova, ele cria uma nova thread, anexa essa função de callback chamada thread, né, que é aqui embaixo, ele vai anexar essa função de callback, passando a sessão e o endereço. A sessão justamente porque aquela thread ela só tem aquela sessão que ele vai estar se comunicando, né? Então, isso é importante para cada thread saber para quem mandar as requisições. Então, dentro de cada thread, como que vai funcionar? Ele vai ter um loop que ele vai ficar escutando as requisições que está recebendo. Então, quando eu mando um chat, um file, um exit, ele vai cair aqui, né? Ele vai receber. E, dependendo do comando que ele receber, ele vai executar um determinado trecho de código. Então, se ele receber um comando do tipo chat, ele vai cair no trecho de código chat. Se ele cair no file, vai ser tratado pelo file. E daí, por exemplo, dentro do file, ele lê a imagem com base no atributo data que a pessoa passou. E se for no chat, ele lê o input do servidor e manda para o cliente. Aí a grande sacada está em justamente como é que é feita essa distinção, né? Em qual que é o comando, quais são as datas, né, que ele pega, que seria como se fosse qual o meu protocolo, né, que eu estou seguindo. Então, se a gente perceber aqui no modo receive, que é quando ele lê a requisição, ele vai ler o valor e vai desmontar o payload que ele está recebendo. Eu separei os 4 primeiros dígitos do payload que eu estou recebendo, vai ser o comando, e do quarto dígito para frente é minha data em si. A data seria o conteúdo, né? Então o comando vai ser chat, file, exit, e a data, por exemplo, se fosse do chat, vai ser o que o usuário escreveu. Se for da imagem, vai ser da imagem no momento que está enviando, vai ser o tamanho da imagem, no caso base 64, né, que é a forma como eu estou mandando a imagem, e assim por diante. E daí o outro ponto importante é que no momento da leitura, eu tenho esse método aqui chamado receive. Então no momento que eu estou lendo, opa, desculpa, não é aqui não, dentro da thread, no momento que eu estou enviando, cadê? Enviando. Por exemplo, vamos ver o file. Quando eu não mando um arquivo, né, que o arquivo é a parte mais pesada. Quando eu mando o file, eu tenho um comando chamado send, um método send, né? E esse send ele vai estar implementando o go-backend, que é exatamente igual eu já tinha realizado no DP, né? Então a explicação fica bem parecida. Mas qual que vai ser a ideia? Eu separei cada package, né? Porque eu vou separar, então, se eu tenho um tamanho X, eu vou separar em vários packages com base no tamanho do buffer. Então esse buffer eu defino ele aqui em cima, ele tem tamanho de 1500, porque eu vi na minha rede que o MTU é de 1500. E daí eu vou separar em vários packages. Cada package vai ter esse tamanho máximo de 1500, sendo que esses 1500 bytes eles são reservados para o próprio para o próprio payload que eu estou mandando, somado com o checksum, com o número de sequência. Que dentro do Go Backend a gente vai ter esse número de sequência, né? 1, 2, 3, para saber qual que é o número do pacote. E daí a gente vai ter a implementação aqui da janela, né? Do tamanho da janela, que no meu caso eu coloquei como tamanho 4. Então tá como tamanho 4. E daí ele vai deslizando essa janela, mudando então do 1 ao 4, depois do 5 até o 8 e assim por diante. Então ele vai estar mandando os packages para o cliente. Daí tem esse método do make package, que ele vai estar montando todo o binário dentro de um pacote. Então o que esse meu binário ele vai ter? Ele vai ter o número da sequência codificado, ele vai ter o checksum, daí ele vai juntar o número da sequência com o checksum, com o payload, tudo em binário, né? E vai usar isso para criar um pacote e mandar esse pacote para o cliente. Aí ele vai ficar iterando dentro desse tamanho da janela.
E, e daí aqui nessa parte de baixo é a parte onde ele vai estar recepcionando os ACKs para ver se ele foi enviado. Então aqui primeiro eu vou estar enviando meus packages a partir do tamanho da janela, né, de 1 até 4, por exemplo, de 5 até 8, e daí depois de enviar todos eles, eu vou esperar pelos ACKs para ver se não teve nenhuma perda, né, no meio do caminho. Então aqui eu vou verificar os ACKs, eu vou ler do meu buffer se tem algum ACK recebido, vou pegar esse ACK e vou verificar qual que é a sequência, né, desse ACK e vou adicionar nesse meu arrayzinho para falar, olha, recebi o ACK 1, recebi o ACK 2, recebi o ACK 37. Ele vai estar colocando nesse arrayzinho. Daí no final de tudo, ele vai verificar qual que foi o maior ACK recebido, né? Porque se você já recebeu o ACK 12, por exemplo, você tem certeza de que todos os pacotes anteriores já foram recebidos. Então, daí se recebeu 12, ele já sabe que tudo foi recebido. E daí ele vai ficar repetindo todo esse loop até todos os meus pacotes forem recebidos, forem enviados, né? E daí do lado do servidor, do cliente, desculpa, como é que vai estar funcionando? É exatamente a mesma coisa, a gente vai ter uma função de abstração do TCP e um código de orquestramento, né? Então, como é que ele vai funcionar? Ele vai iniciar a conexão passando o host e a porta eu estou usando 1, 2, 3, 4. Ele vai fazer um loop infinito esperando algum comando dado pelo usuário, que é o chat, file, exit, e dependendo do comando ele vai realizar uma requisição. Então, se o comando for exit, ele vai mandar o client.exit. Se for chat, ele vai chamar o método send passando o comando chat. Se o que o usuário informar foi file, ele vai passar o comando send com o parâmetro file para ele saber como processar. E daqui a gente tem algumas variáveis globais, né? Globais não, mas variáveis de classe que são constantes, como por exemplo o tamanho da sequência, qual que é o caractere de final da mensagem, o tamanho do buffer, né? Nesse caso o tamanho do buffer é o meu MTU, que é 1500, como o tamanho da janela é 4, então estou multiplicando por 4. Então vai ser, se o servidor está mandando 1500, porém com o tamanho de janela igual a 4, então o buffer é bom que tenha o tamanho 1500 vezes 4. E daí aqui o método send, que seria o coração dessa classe, ele vai montar a minha requisição a partir do comando e da data, né, do payload. E ele vai montar com o binário. Então ele vai pegar o binário do comando, que é o chat exit e file. Vai transformar ele em binário, vai transformar daí a parte da data, que é o conteúdo em si também em binário. E daí depois de ter montado esse payloadzinho, ele vai chamar o método de send. E nesse método de send, é o send do próprio socket, né? Então ele manda. Nessa parte não chega a ter nenhum tratamento usando o go backend, já que é uma requisição muito pequena, né? Em apenas um package ele já consegue mandar. Não precisa ter múltiplos pacotes, né? Dado o tamanho da requisição. E daí ele vai verificar. Se o comando for exit, ele não faz nada. Se o comando for erro, erro é caso você faça um comando que não esteja estipulado, tipo batata. Aí o servidor vai falar, opa, não existe o comando batata, então ele retorna o status de erro. Aí vai ter o comando chat, o comando file, e daí cada um deles vai ser tratado pela sua respectiva função. Então o comando chat, a única coisa que ele vai fazer é, quando eu receber uma requisição do servidor do tipo chat, eu printo na tela o que o servidor falou. Se for do arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a imagem na minha pastinha image, né? No caso, salvar a imagem que está em base 64 num arquivo. E daí, para capturar os dados que o servidor está mandando, tem a função recovery, né? Aqui tem um to-do que eu já fiz, né? Deixa eu tirar o to-do. E aqui ele vai estar a implementação do go backend. Então ela tem uma flagzinha que é hash finished, porque lá no meu servidor eu tenho no final do arquivo do bytes que eu estou mandando, tem esse end message, que vai ser um binário escrito fim. Então assim que ele perceber que recebeu o package com o binário escrito fim, ele vai setar essa flag hash finished como true e vai sair do loop
recuperando todos os dados. Então, aqui eu vou estar recuperando do buffer quais são os dados que o servidor está enviando. E daí eu vou extrair do pacote que foi montado lá no servidor. Esse extrair pacote, ele vai pegar os dados. Se já acabou, né, que tem aquele atributo endMessage, ele vai também capturar qual é a sequência que eu estou recebendo para poder saber qual ACK mandar. Ele também vai verificar o checksum. Verificar não, aqui ele vai só capturar o checksum e vai recuperar o payload, a data, o conteúdo substancial do meu payload, né? E daí, extraindo todos esses dados, eu consigo então capturar a sequência. E daí eu consigo também fazer verificação do checksum para ver se está tudo correto. Se estiver tudo correto, então eu vou estar mandando o meu ACK, né, nesse caso aqui. Então eu vou mandar o meu pacote, ele foi recebido, eu vou estar mandando o meu ACK. Aí para mandar o ACK, eu crio um atributo chamado taxa de erro para enviar o ACK, né, para ele simular como se estivesse errado. Mas basicamente ele só vai estar mandando o ACK, né, caso esteja tudo certo, indicando que o pacote recebido está tudo certo. E daí ele vai concatenar, dando um join, né, todos esses meus pacotes, a parte da data, né, que eu recebi dos meus pacotes, em um único binário. E depois que ele montar tudo isso, ele vai dar um unmount, que seria para conseguir ler, né, seria decriptografar o pacote que eu acabei de receber. Então, como eu tinha falado, seguindo o meu protocolo, os 4 primeiros bytes eles vão se referir ao comando, que se é um chat, se é um file, enfim. E a data vai ser o conteúdo substancial. E daí eu vou decodificar cada um deles e vou retornar qual que foi o meu comando, qual que foi a minha data, porque daí a partir desse retorno, daqui chama faz função, a partir desse retorno do comando eu vou saber como proceder, como processar essa informação, se eu devo salvar ela, se eu devo mostrar na tela e assim por diante. E daí eu tenho classes auxiliares, como por exemplo, classes de serviço de tempo, só para estar retornando qual é a hora, para conseguir salvar a imagem com um formato bacaninha. Classes auxiliares de imagem, desculpa, classe que aqui no caso não chegou a ser classe, né? Não teve a necessidade. Então, um serviço para salvamento de imagem. Eu tenho um que salva a imagem como base 64, eu tenho um que eu salvo a imagem como binário, serviços de hash para aplicar o MD5. Para o checksum, né? Eu uso o MD5 para fazer o checksum. E serviço de formatação, que é transformar uma string em um binário. Isso tanto no cliente como no servidor também tem alguns serviços auxiliares, como hash service, que é novamente para calcular o checksum, né? Porque tem que ter nas duas pontas, tanto o servidor quanto o cliente. O serviço de imagem, que do servidor para ler a imagem como binário. No meu caso, que eu estou mais usando, eu leio a imagem como base 64. Então eu pego o path da imagem, leio ela como base 64 e mando para o cliente. Então acredito que seja mais ou menos isso.